maravilhosa, com muitas notícias boas, que os números da Covid caiam no nosso município e que essa fase passe logo para que a gente possa visitar as pessoas, ver os colegas, dar abraço, aperto de mão, voltar a trabalhar nos ambientes de trabalho da gente. Então, que isso passe logo, né? É o que eu desejo nesse momento. Paula Lemes, a nossa neuropsicóloga, que foi entrevistada semana passada, obrigada pela participação. Eu vou dar agora então os números da Covid no município de Uberlândia, números esses divulgados pela Prefeitura Municipal por meio de um boletim. Nós tivemos o aumento do último boletim para o de hoje, ou seja, de ontem para hoje, de 3 mortes, 79 a gente pulou para 81 mortes, aliás 2, né? O aumento de mais 2 óbitos. Nós estamos com 2 suspeitos, hoje nós somamos 81 óbitos no município de Uberlândia causados pela Covid, estamos com 2 outros óbitos suspeitos. A nossa taxa de ocupação de leitos do município de Uberlândia chega hoje a 97%, inclusive eu estava olhando, os leitos do município de Uberlândia estão ocupados na sua totalidade. Nós temos ainda, nas últimas 24 horas, nós tivemos 58 novos casos registrados, um aumento muito grande, não é? Nós temos hoje no município de Uberlândia 5.540 casos confirmados e Uberlândia tem mais que 18 vezes que a média estadual de casos de Covid. Então nós estamos com um exemplo feio, né, gente? Uma média maior 18 vezes que no estado de Minas Gerais. Eu tenho também aqui algumas informações que eu vou passar para vocês enquanto a nossa entrevistada não chega. Vamos conversando aqui. Olha só que interessante, eu estou lendo aqui no site do G1, o G1 Triângulo, a Polícia do Meio Ambiente recolheu 4 filhotes de coruja, Calma aí, nós vamos ter agora já a consulta do segundo lote da restituição do imposto de renda. Comércio de Uberlândia fechou hoje novamente para as pessoas que não moram aqui, por meio de um decreto, as lojas todas fechadas, até que a gente perceba, né, as autoridades percebam que esses números vão cair, né, o número de vítimas, o número de casos, né, para a gente restabelecer as atividades do nosso município. Então, agora notas aqui do Diário Regional, que é, aliás, do Diário de Uberlândia, que é um jornal de Uberlândia. Uberlândia atinge 5.540 contaminados pelo novo coronavírus e 81 mortes. Vamos a mais informações aqui. Eu achei interessante o jornal Diário de Uberlândia, que ele mostra vagas de emprego por meio do Cine. Vi também no Instagram da prefeitura que tem um projeto onde esse projeto ele chama Pontos que Unem. Ele já produziu mais de 10 mil máscaras e essas máscaras é um programa feito por meio de... Gente, cadê aqui? Essas máscaras serão utilizadas por servidores municipais e estaduais como medida de contenção e propaganda do novo coronavírus. Esse programa, deixa eu dar uma olhada, essas máscaras, elas são produzidas por ressocializados do sistema prisional. Interessante esse projeto, né? Vamos aguardar então, estou falando aqui também pelo WhatsApp com a entrevistada. Ela já está falando aqui que está pronta. Ok, professora, já estou online. Gente, porque aqui é assim, a gente conversa, fica com o cachorrinho no colo. Esse aqui é o meu look. Hoje ele tá carente, quis ficar aqui no meu colo. Tá me atrapalhando, né? Mas tudo bem. Mãe é assim, né?
Manda beijo pro filho que tá lá longe. Beijo, filho! Filho voltou para a AFA ontem, aliás, no sábado, né? E tá aqui acompanhando a gente na live. Daqui a pouquinho, então, a gente começa a nossa entrevista com a professora Lígia, que vai falar com a gente hoje sobre liderança feminina em tempo de Covid. E aí, gente, será que nós mulheres que estamos à frente de algum posto, de alguma organização, a gente tem mais discriminação, sofre mais do que o homem que está em posto de liderança hoje? A gente vai ver isso com ela, não é? Oi, Marco, meu irmão Marco que está lá em Belém, mandando um abraço. Obrigada, Marco, pela audiência. Professora Lígia, então, já entrou aqui, vamos visualizar. Lígia, que é uma pessoa que estuda a questão de liderança, de carreiras. E a professora Lígia, eu tive a oportunidade de conhecê-la em um grupo de estudo que estuda, olha só, professora Lígia, que redundância minha, em um grupo de estudo que estuda mulheres à frente de cargos de liderança, mulheres que ocupam posições que muitas vezes são chamadas predominantemente masculinas, né? Então, a professora Lígia Carolina Oliveira, da Universidade Federal de Uberlândia, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui nesse espaço, que é um espaço onde eu estou fazendo essas lives nesse momento da Covid, para que a gente possa levar um pouco de informação, como eu sempre costumo falar, da fonte para aquela pessoa que está recebendo, para o nosso consumidor, né? Informações corretas, informações de professores, informação de pesquisadores, informações de pessoas que de fato acrescentem, né? Para a gente evitar um pouquinho dessas notícias que a gente está recebendo aí de fake news. Olha só, eu vou fazer então a breve leitura do currículo da professora. A professora Lígia Carolina Oliveira Silva é do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela UNB, doutorado sanduíche em carreira pela professora. Agora você fala o nome da universidade aí que eu não consigo, não. Chama Loughborough. Loughborough. É coordenadora, então, do grupo de pesquisa Trabalhando com as Marias, que é esse grupo de pesquisa que eu falei há pouco, que ele desenvolve estudos sobre carreira e mulheres, inclusive esse grupo já é do CNPq, e nesse grupo ela estuda liderança, mulheres, progressão de carreira das mulheres, maternidade, carreira, treinamento, carreira de mulheres, barreiras, desenvolvimento e mentoria de mulheres em áreas predominantemente masculinas, que são as áreas das ciências, das tecnologias, das engenharias, né, professora? Seja muito bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por participar deste espaço aqui. Eu queria começar com aquela pergunta básica, professora: o que é ser líder? Bom, Eliane, antes de responder, eu vou te agradecer também pelo convite, né? Tem sido muito interessante esse movimento das lives que a gente tem visto agora nessa época da pandemia. Acho que é um jeito legal da gente se manter conectado com as pessoas. E parabenizar você pela iniciativa, por estar fazendo isso com frequência, por estar tendo essa energia, né, de continuar conversando com as pessoas, apesar de tudo, né? Apesar dos pesares. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez, tantas vezes que a gente já conversou lá no Jornal da UFO, né, Eliane? A Sim. gente já está íntima. Sim. Então, respondendo a sua pergunta sobre o que é ser líder. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder porque não existe uma resposta, assim, não existe uma fórmula pronta para alguém seguir pensando em se tornar um líder ou algo do tipo, até porque liderança é um conceito que a gente entende como situacional, ele vai depender de outras variáveis, por exemplo, dos liderados, do contexto, da dificuldade da tarefa. Então, se a gente for pegar a situação de agora, da pandemia, o que a gente sabe é que
no fundo, não tinha nenhum líder 100% preparado para encarar uma situação como a gente está tendo agora, né? Tudo bem que a gente sabe que existem, digamos assim, nesse contexto de crise, líderes melhores e piores, né? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Mas o que a gente vê também é que 100% preparado para encarar esse tipo de situação, ninguém tá, porque a liderança é uma coisa muito maleável, é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito relativa a depender de um conjunto de fatores. Professora, a postura de líderes, como a senhora colocou, né? Os líderes talvez não estivessem preparados para enfrentar este momento. Vai implicar em melhores resultados a postura que o líder tiver agora, nesse momento de Aí, pandemia que isso estamos sim. atravessando? O que é porque assim, a gente meio que está tentando analisar a coisa enquanto ela ainda está acontecendo, né? Mas o que a gente tem visto é que os líderes que enfrentam melhor agora a crise do coronavírus, eles têm algumas características em comum. Por exemplo, eles costumam seguir as orientações dos órgãos internacionais de saúde, costumam acreditar na ciência, ou pelo menos se cercar de pessoas que tenham informações científicas acuradas e válidas e confiáveis. Também tem empatia com aqueles que estão perdendo familiares ou amigos ou pessoas próximas, afinal de contas, é muita gente que tem morrido e que tem adoecido em função desse vírus. Outra coisa que a gente vê que funciona bem também é uma comunicação clara, de você tratar as pessoas como adultos mesmo, né? De dizer o que é que está acontecendo, de que vai ser difícil, do que as pessoas precisam fazer. E dar o exemplo, assim, dar o exemplo de como, do que é certo e do que é mais recomendável, e não fazer tudo ao contrário do que a gente tem visto por aí, especialmente aqui no Brasil, né? Então, essas são só algumas das características que a gente vê que têm sido mais efetivas nesse momento de pandemia. A gente ainda está tentando entender um pouco, né, qual é o padrão que os líderes que têm tido bom desempenho seguem. Por exemplo, um indicativo de bom desempenho é a queda no número de mortes, ou então pelo menos que o número de mortes ele não tenha tido um pico tão alto como a gente está tendo aqui no Brasil. O tempo de isolamento que as pessoas têm que ficar, o número de testes que são feitos. Então, a gente ainda está tentando estabelecer alguns critérios para poder avaliar quais lideranças se saíram melhores ou piores. Mas eu acho que, de certa forma, já dá para mapear, né? Tipo assim, quando você tem um caso como no Brasil, no qual você não consegue ver um decréscimo, uma queda no número de mortes por tantas semanas seguidas e uma completa ignorância do principal líder em relação a tudo que está acontecendo, não só a ignorância, mas um desprezo também, né? Acho que é preciso deixar isso claro. Existe um desprezo límpido e evidente em relação a tudo que está acontecendo, as pessoas que estão morrendo e etc. Então, se tem uma coisa que a gente já sabe em relação à liderança, é que esse tipo de postura não ajuda, de fato. Professora, então a gente parte também da questão da liderança, na questão de resultados da Covid, nas lideranças organizacionais e também nas lideranças políticas, né? Que por meio desses gestos, dessas atitudes, é que nós teremos resultados. É isso que a senhora está frisando bem aí, né? Eu falei mais um pouco no tocante à liderança política, né? Porque no nosso ponto de vista, enquanto pesquisador, em relação ao cenário de saúde pública, é quem tem mais poder de ação, né? Um poder, assim, que tem maior amplitude de ação para atingir a vida das pessoas como um todo. Mas a gente também tem os cases, né, de gestores nas organizações e de como eles têm lidado com a pandemia no contexto de trabalho, do home office e tudo mais. E o que a gente tem visto é que as características do líder político não são tão diferentes assim das características do líder organizacional no que diz respeito a lidar com a pandemia. Então, uma das características que tem sido muito enfatizada nas organizações em relação aos líderes para com seus subordinados é a empatia, né? Porque, assim, as coisas estão
estão complicadas para todo mundo. Para uns mais complicados do que para outros, mas assim, você ser forçado a entrar no home office sem nenhum tipo de planejamento prévio, sem uma estrutura bem definida, às vezes sendo a sua casa um lugar que mora muita gente, que você tem filho pequeno, no caso das mulheres, e que os filhos estão com você ali o tempo inteiro, é uma coisa que não tem como ninguém se preparar assim de antemão. Então, o que a gente tem visto é que nas organizações, uma das características que tem sido mais valorizada é a empatia. Né, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender como que tá o dia a dia e também de ter tolerância, sabe, com as pessoas, de entender que nem todo mundo vai estar naquela vibe de produtividade, de querer fazer um monte de coisa. Vai ter gente que vai estar no ritmo mais lento, ou seja porque está trancado em casa há muito tempo, seja porque tem algum parente que está doente, seja porque a própria pessoa está doente, né? Ainda tem isso. Então, nesse momento, o que é mais esperado das lideranças, de fato, é tolerância, empatia e tentar ao máximo entender a situação como um todo. Professora, a pessoa, ela nasce líder ou ela se torna um líder? Olha, já existiu na história dos estudos sobre liderança uma teoria que foi uma das primeiras teorias sobre liderança, de que a liderança era um traço inato. Inato quer dizer que alguém nasce com aquilo ou nasce muito predisposto. Só que ao longo dos anos, essa teoria já foi sistematicamente sobreposta, né? Então, o consenso que se tem hoje na academia e nas pesquisas é que a liderança ela é uma coisa desenvolvida ao longo da vida e desenvolvida propositadamente, ou seja, porque também precisa se questionar essa ideia de liderança, né? Tipo assim, porque a gente tem como base os estudos de liderança que foram feitos majoritariamente com homens. Então, se a maioria das pessoas no mundo que são líderes são homens, todo o conhecimento que a gente tem sobre liderança é muito embasado na visão de homem do mundo. Então, tem várias coisas que vão começar a ser, que já vem há algum tempo sendo questionadas, mas que, no meu ponto de vista, vão começar a ser mais questionadas ainda, em função disso, e liderança é uma delas. Então, assim, teoricamente, a gente não deveria atribuir liderança a algo inato, e sim a algo propositadamente desenvolvido. Eu vou voltar aqui, só voltando à questão daquele ponto que você colocou, professora, na questão da liderança política. O Marco fez uma observação aqui, deixa eu voltar, eu acho que saiu Ele aqui, diz, ó. cansei de dizer, não tivemos um líder, cada um tomou suas regras. Ah, sim. Eu fico na dúvida, sabe, Marco, se aqui no Brasil a gente teve uma liderança mais no estilo laissez-faire, que é aquela que não tá nem aí para nada, ou se a gente teve algo pior do que isso, sabe? Eu tô mais propensa a interpretar a situação como algo pior, assim, se é que é possível, né? Porque tudo que a gente imagina que pode ser de pior num líder é ele não ligar para nada. Mas eu acho que vai para além de não ligar para nada. Eu acho que o que a gente tem no Brasil atualmente eu estava assistindo esses dias um quadro de um comediante que está passando no Fantástico agora, e ele fez uma analogia que eu concordo muito, assim, que ele falou que agora a gente está com muitas semelhanças com Big Brother, e aí ele fez vários contrapontos do que a gente vive agora com Big Brother, e ele falou, tem até um líder que tenta eliminar a gente. E tipo isso, porque isso vai para além do líder laissez-faire. É um líder que tenta eliminar a gente, de certa forma, porque todas as coisas que ele faz são no sentido, assim, até meio suicida, né? Então, é bastante complicado. Então, os estudos indicam, inclusive, que quando as pessoas não percebem que tem um líder para quem seguir, que de fato cada um faz o que entende melhor e aí a gente tem o caos. Então, Marco, você está certo, né? A gente está vivendo um caos. Ô, professora, que características envolve alguém que tenha que liderar?
É porque depende em que contexto essa liderança vai se dar, né, Eliane? Tipo assim, a gente entende que a depender de qual é o perfil do subordinado, do conjunto de subordinados, da organização, da equipe, a característica da tarefa. Então, todos esses fatores vão contar para que algumas características de liderança sejam melhores ou piores, né? Na verdade, não existe bem essa coisa de melhor ou pior. O que existe é o que é mais adequado ou menos adequado para um determinado contexto. Então, é difícil responder essa sua pergunta de um jeito simples. Acho que o máximo que eu consigo dizer é que depende, assim, depende de várias coisas. Olha só, a partir desse momento que nós estamos vivendo, dessa crise, dessa pandemia, você acredita que aquelas pessoas que estão à frente de alguma organização vão sair com uma outra noção, vão sair com uma outra visão a respeito dessa questão de liderar uma equipe? Olha, é porque vai depender muito das características da organização. Para organizações, por exemplo, que trabalham com TI, essa coisa do trabalho remoto, do home office, ela já não era tão estranha. Então, eu não sei se os líderes desses lugares estão realmente sendo obrigados a rever os conceitos deles, a rever o jeito que eles influenciam as pessoas. Mas, por outro lado, quando você tem organizações em que todo o trabalho era embasado no presencial, aí sim eu acho que os líderes vão ter que rever a forma com que eles gerem as pessoas. Mas isso é muito pessoal, sabe? Tipo assim, isso vai depender de várias questões, vai depender do que esse líder entende por liderança, vai depender do que ele acredita que é uma liderança eficaz, vai depender de como os subordinados também têm recebido a liderança dele. Então, assim, eu espero, de fato, assim, do fundo da minha alma, que as pessoas revejam o conceito de liderança, porque eu acho que essa crise ela foi muito boa para mostrar para muita gente por que as ideias que a gente tem de liderança ligadas, por exemplo, ao grande homem, ao pai, ao mito, elas não funcionam, né? Tipo, essa pessoa, ela simplesmente não existe. Então, considerando que agora na crise é uma hora da gente rever conceitos e de mudar algumas estruturas, eu realmente espero que as pessoas revejam que essa ideia de liderança que é ligada, assim, até uma certa agressividade, a você, tipo, colocar o seu ponto de vista apesar de tudo, de você não admitir erro nunca, de você muitas vezes ignorar aquilo que lhe falam, é uma ideia extremamente ultrapassada. Que a gente pode ver, por exemplo, no Trump e no Bolsonaro, né, que adotam, que exercem essa liderança do tentativa de ser paternalista, uma coisa ali de meio macho, sabe? Que isso não funciona, gente. Assim, o que eu quero dizer que não funciona? Isso não ajuda ninguém a passar pela crise. É uma coisa que está mais do que provado pela ciência, de que é um estilo de liderança totalmente assim ultrapassado. Só que parece que as pessoas insistem em insistir nisso, né? Não sei nem, estou sendo até redundante, mas as pessoas parece que não querem acreditar em outra coisa. Então, eu realmente espero que, a partir dessa crise, as pessoas comecem a rever o que é que elas entendem por liderança, porque essa ideia que está sendo, né, divulgada e que está sendo exercitada em países como Estados Unidos e Brasil, ela fracassou. Acho que isso é evidente. Fabiana fez um comentário aqui: respeitar é a palavra-chave. Com É certeza, porque né? respeito é uma coisa muito relativa, né, Fabiane? O que é respeito para uns não é para outros, por exemplo. Eu tenho absoluta certeza que nosso atual presidente da República, ele acha que respeita as pessoas. Só que boa parte da população brasileira, no momento, não concorda com isso. Então, assim, respeito é uma coisa muito relativa, né? Tipo, eu não acho que ele está respeitando as 50 mil pessoas que já morreram de Covid no momento, mas ele acha que é isso mesmo. Então, os apoiadores dele também. Então, infelizmente, respeito é uma coisa extremamente relativa. Professor, e se a gente for tratar agora da questão da atuação feminina, já que você colocou que essas teorias foram produzidas, né, por autores masculinos. E se a gente for desenhar, então, essa atuação feminina em cargos de liderança,
A senhora que pesquisa muito essa área, como nós estamos hoje? É porque, assim, atualmente, se a gente for olhar para os números, a gente vê que posições de poder e liderança ainda são majoritariamente ocupadas por homens. Então, como elas são majoritariamente ocupadas por homens, como consequência, as teorias de liderança que vão sendo criadas, os estudos que vão sendo feitos, vão incluir mais homens, por uma questão de estatística, né? Então, assim, o que a gente propõe é que sejam fomentadas bases para que as proporções nos cargos de liderança sejam um pouco menos desiguais, né? Então, se eu for dar alguns números, por exemplo, atualmente 13% dos CEOs e presidentes de empresas no mundo são mulheres. Então, você tem aí 70, vamos lá, gente, 100 menos 13, né? Você tem mais de 70%, né? 77 mais ou menos por cento 77. 77% de homens ocupando os cargos de presidência nas empresas, né? Se a gente for fazer um recorte de raça, dessas 13% de mulheres que são CEOs de empresa, 1% é negra, ou preta, como a gente melhor diz, né? Então, assim, a coisa tá muito desigual. Eu não vou nem entrar na seara da questão da orientação sexual e tal, porque eu acho que essa é outra discussão e eu tô sem o número aqui agora. Mas também não vai ser muita gente, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, isso eu estava falando de liderança nas organizações. Se eu for falar, por exemplo, de liderança política, então 6,6% dos líderes mundiais são mulheres. O Brasil, ele está na posição 133 do ranking de países com maior número de mulheres parlamentares, sendo que tanto no Congresso, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, as mulheres elas somam apenas 15% dos parlamentares. Então, assim, ainda é muito pouco, né? As mulheres não tiveram ainda nem chance de mostrar do que elas são capazes de fazer em cargos de liderança ou de poder, porque ainda ocupam muito poucos desses espaços, né? Então, o que a gente precisa parar para analisar é o quanto que a ideia que a gente tem de liderança, inevitavelmente, não vai estar associada a uma ideia que se tem de masculinidade, né? Que é uma construção social. Então, o que a gente entende por masculino e o que a gente entende por feminino são construções sociais. E isso não tem como não estar ligado ao que se entende de liderança por uma questão de estatística de proporção. Professor, existem áreas onde as mulheres têm mais dificuldade para desempenhar a sua função? Existem, né? Em geral, mulheres em cargos de liderança, elas já enfrentam, para chegar na liderança, em qualquer área, elas vão enfrentar mais barreiras do que os homens, porque a gente não tem o costume de associar mulheres a posições de poder e de liderança na sociedade como um todo, né? Por mais que, tipo, nos meios acadêmicos e entre as feministas a gente não entenda desse jeito, mas é preciso a gente considerar o que é o senso comum, né? Então, o que a gente vê é que existem essas barreiras, de forma geral, para as mulheres ascenderem a cargos de liderança. Né? Em geral, por exemplo, se eu for pegar o percentual dessas mulheres que são CEOs e que têm filhos, é um percentual baixíssimo. A maioria delas não tem filhos, algumas são casadas. Então, o que a gente vê é que a maior parte das mulheres que chegam às posições de liderança, elas tiveram que abrir mão de várias coisas e também que romper várias barreiras para chegar nessas funções, né? Então, elas vão sendo muito testadas até chegar lá, tá? E aí, quando a gente vai para áreas, por exemplo, que em si são predominantemente masculinas, como, por exemplo, a política, as áreas de engenharia, a ciência, a tecnologia, você vê que existe um número ainda menor e ainda mais dificuldades para as mulheres chegarem na liderança. Esse número que eu dei aqui de 13% é considerando todas as empresas. Se eu for considerar só empresa de tecnologia, por exemplo, ou empresa de capital financeiro, eu vou ter menos mulher ainda do que isso. Então,
A gente vê que as barreiras, a gente está em 2020 e elas ainda são extremamente presentes. E é engraçado como algumas dessas barreiras, elas são coisas extremamente sutis. Então, tem até uma metáfora que a gente usa para isso, que chama o teto de vidro. É como se tivesse ali um patamar quase invisível, mas que você bate e volta, né, intransponível, o qual as mulheres muitas vezes não conseguem quebrar, né? A gente vê também que existe uma inversão de proporção, que é o que a gente chama de efeito tesoura. Então, nas fases de formação, muitas vezes as mulheres são maioria, e aí quando você vai ver os cargos de poder e de liderança, elas, né, acabam invertendo, tipo assim, elas se tornam uma minoria escandalosa. É o caso, por exemplo, das organizações de saúde. Então, quando você vai ver os profissionais de saúde, quem são eles, né? Quem são as enfermeiras? A gente já chama enfermeira até no feminino, né? Então, quem são as enfermeiras? As técnicas auxiliares de enfermagem. Boa parte do corpo médico são mulheres. Quem são as cuidadoras de idosos? São mulheres. Então, assim, a gente vê que quem é que está na linha de frente do combate ao coronavírus? São mulheres. Mas, ao mesmo tempo, quem é que tomam as decisões que elas vão ter que executar? São homens. Então, a gente tem 70%... As mulheres, elas somam mais de 70% da força de trabalho do combate ao coronavírus, que são na área de saúde e de cuidados. Porém, quando a gente vai ver os chefes dessas organizações, por exemplo, quem é chefe de hospital? Quem é chefe da OMS? Quem é que é prefeito, governador? São todos homens. Então, a gente tem um cenário em que os homens tomam as decisões para as mulheres executarem. Então, assim, apesar de haver evidências de que os homens são mais suscetíveis ao coronavírus em termos físicos e fisiológicos, a gente vê que quem está mais suscetível em termos de trabalho a pegar o coronavírus vai ser mulher, porque quem é que é enfermeira, gente? Quem é que fica ali no paciente, né, no cuidado ali diário? Quem é que lida com o pessoal das casas de repouso e tudo mais? São mulheres. Né? Tanto que o primeiro caso de coronavírus que a gente... E eu não vou nem entrar na questão de raça aqui, porque aí é que o buraco fica fundo mesmo. Porque se a gente for ver, por exemplo, de raça e classe, né, eu digo, se a gente for ver, por exemplo, quem foi o primeiro caso de... primeira morte de coronavírus que a gente teve no país, foi uma mulher que era empregada doméstica. Então, assim, o quanto que isso é simbólico, né? E hoje eu tava vendo no jornal que diz que parece que, em geral, não é registrado, quando você tem um óbito por coronavírus, não é registrada a raça da pessoa. Gente, eu tenho até medo, assim, de se fizessem esse registro, porque ia ficar muito claro e evidente que provavelmente existiria um percentual alto de pessoas negras da periferia, porque é quem é mais atingido, é quem tem condição mais precária, né? Professora, eu fiz uma live semana passada com a professora Ivete, do curso de História da Universidade, e um dado interessante que a gente percebeu é que o número de infectados por Covid em pessoas negras é 5 vezes maior. Justamente por isso, porque mora Então na você tem o periferia. número, pois é, Sim, mora exatamente. na periferia, não tem assistência médica, né? Muitas vezes não tem acesso à saúde. Então, esse, de fato, é um dado que ela nos passou, né, nessa entrevista. Professor, então, as mulheres estão nesses postos de trabalho nesse momento, né, da Covid, em sua maioria, né? Em função Sim. desse aspecto que a gente percebe que a mulher já tem essa característica, né, de ser a cuidadora, né, de ser a enfermeira, de ser a cuidadora de idoso, não é? É porque isso é um resultado também, sabe, Eliane, de um processo intenso e histórico de socialização para a mulher ocupar esse tipo de função. Então, se você perguntar para mim, Lígia, mas as mulheres elas são enfermeiras porque elas são naturalmente cuidadoras. Não, elas não são. Eu parto de um princípio que é apoiado por várias pesquisas, de que as mulheres são socializadas desde ali muito jovens até o momento de escolha da profissão, do que é coisa de mulher e o que é coisa de homem, né? Então, a gente é treinada ao longo de toda uma vida para desenvolver certas características. Então, ora,
né? Se você é o tempo inteiro na sua vida incentivado para esse tipo de coisa, acho que é esperado que isso dê algum resultado, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena observar também, que eu não sei se as pessoas já perceberam, mas que as profissões que têm mais mulheres são também as mais precarizadas. Então, se você for ver quais são as profissões que ganham mais dinheiro, se você for pegar dentro da medicina, por exemplo, né? Vamos pegar um, um campo que está muito envolvido aí com Covid. Então, do que eu já olhei das pesquisas, o segmento da medicina que ganha melhor é a ortopedia. Quantos ortopedistas mulheres você consegue ver nas clínicas? Tem clínica que não tem um nome sequer de uma mulher ortopedista. Tem uma aqui em Uberlândia, tem uma clínica especializada em ortopedia, que eu acho que tem mais de 15 médicos ortopedistas lá. Sabe quantas mulheres tem? Uma, né? Uma. Então, assim, e por outro lado, se você for ver quais são as profissões que são as áreas médicas que são mais precarizadas, por um lado, a saúde da família, que tem muita mulher, pediatria, a ginecologia. Então, assim, até dentro das próprias profissões existe essa segmentação, né? Então, é complicado a gente falar em profissão de homem, profissão de mulher, quando, na verdade, isso tudo é uma criação social, né? Então, nós, enquanto mulheres, não somos socializadas para assumir posições de liderança, né? Quando uma mulher ela é do tipo que se impõe, que gosta de estar à frente das coisas, que gosta de falar, que não tem medo do que vão dizer dela, sobra basicamente, assim, 3 adjetivos, que é de uma música que eu gosto muito do Francisco Elombre, que é triste, louco ou má. Entendeu? Você não vai ser taxada como uma pessoa assim, nossa, mas quanta desenvoltura de líder essa mulher tem? Não. É doida, ou é mandona, malvada, ou é mal amada. Então, acaba entrando sempre nas 3 categorias, triste, louco ou má. Então, o que a gente percebe é que quando as mulheres chegam nessas posições, elas precisam mostrar muito serviço, né? E no caso dessa pandemia, uma coisa que está sendo minimamente interessante é a gente observar como certas chefes de Estado mulheres têm se saído. Então, aqui eu queria falar de 7 delas, que são as mais famosas até agora, que são as chefes de Estado da Alemanha, de Taiwan, da Nova Zelândia, da Islândia, da Finlândia, da Noruega e da Dinamarca. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa sobre a Jacinda Ardern, que é da Nova Zelândia, que conseguiu por algumas semanas zerar a Covid no país dela. Eu fiquei sabendo que voltou a ter casos lá porque eles reabriram as fronteiras, aí entrou gente de fora e trouxe o vírus de volta, enfim, um caos. Mas, gente, imagina, tudo bem que a Nova Zelândia é um país pequeno e tudo mais, mas você tem vários outros países pequenos que não conseguiram esse feito, né? Tudo bem que a gente também tem que considerar que a Nova Zelândia é um país considerado desenvolvido, que tem uma boa estrutura de saúde, etc., mas isso não é tudo, né? Você também tem outros países com características semelhantes e que não conseguiram esse feito. Então, quando a gente fala dessas chefes de Estado, a gente precisa lembrar de quem elas são. Por exemplo, se a gente for pegar o currículo delas, né? A primeira-ministra da Alemanha, que é a Angela Merkel, ela tem doutorado em Química. Tipo assim, ela é uma cientista, né? Tipo, ela teve essa formação científica. Então, é esperado que ela vá se sair bem, porque ela não está ali à toa, né? Então, se eu for falar do currículo das outras, por exemplo, a chefe de Estado de Taiwan, que é a Tsai Ing-wen, ela é formada em Direito e ela tem doutorado em Economia. Doutorado, 2 doutoras já, tá? A Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, ela é formada em comunicação social e ela teve uma experiência sólida com pesquisa antes de virar primeira-ministra e ela é líder do Partido Trabalhista, ela é da Nova Zelândia. A Mette Frederiksen, da Dinamarca, ela é formada em administração e ciências sociais com um mestrado em estudos africanos. A Erna Solberg, que é da Noruega, ela é formada em sociologia, ciência política, estatística e economia. Ela tem 4 graduações, né? E a Sanna Marin, que é da Finlândia, que é a chefe de Estado mais nova, mais jovem do mundo, se eu não me engano, ela tem 34 anos, ela é formada em administração. Ou seja, e todas elas tiveram ali uma carreira política muito
muito vivaz, assim, de fazer muitas coisas antes de chegar onde elas chegaram, de terem sido ministras, deputadas, assessoras, ou seja, ninguém caiu de paraquedas ali. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais de perto para a trajetória dessas mulheres, porque agora elas vão ser, digamos assim, referências no que diz respeito ao combate ao Covid, e eu espero que sirvam para ajudar a gente a questionar de por que a gente tem tão poucas mulheres como chefes de Estado e olhar para o exemplo dessas mulheres e ver de como elas se saíram bem, né? Então, eu acho que chegou a hora da gente rever os conceitos. Professora, a senhora colocou, né, essas experiências dessas líderes, né, de outros países, mas eu sei que por meio desse grupo de estudo que você, trabalhando com Marias, vocês ouviram mulheres em cargos de liderança aqui no município de Uberlândia, não ouviram, professora? Não, aqui em Uberlândia, a gente está com uma pesquisa em andamento, mas não é só em Uberlândia, é no Brasil todo. Eu ainda não posso dar mais detalhes porque ela está rolando agora no período do Covid, né? Então a gente ainda não tem os resultados. Mas aqui em Uberlândia, a gente ouviu mulheres de profissões predominantemente masculinas. Algumas dessas são líderes. Só que a gente não perguntou para essas mulheres especificamente sobre a experiência de liderança. A gente perguntou sobre a experiência em uma profissão predominantemente masculina. Então, o que eu posso falar é sobre isso. Mas em breve vai ter resultado aí do Trabalhando com as Marias sobre liderança, né? A gente está tentando estruturar algumas pesquisas para situar agora na época do Covid e outras que são mais gerais também. É porque você achar mulher líder para te ajudar com a pesquisa é difícil porque elas são poucas, né? Então, uma vez que elas são poucas, elas em geral são bem sobrecarregadas, são muito demandadas, até porque o que a gente observa é que para uma mulher líder ter o mesmo reconhecimento que um homem na mesma posição que ela vai ser testada muito mais e ela vai ter que mostrar 2 vezes a quantidade de serviço que um homem na mesma posição que ela faria. Então, ela já é sobrecarregada, né? Então, você estudar liderança com mulheres é uma coisa que é difícil por natureza, por todos esses motivos. Tipo, elas são poucas, as que têm são sobrecarregadas e ainda tem um problema de que muitas mulheres que estão na liderança, por uma questão de sobrevivência mesmo, de adaptação, elas aderem ao estereótipo de liderança masculino, porque ela entende que isso é como o que é aceito socialmente, né? Então, assim, existem até algumas pesquisas que indicam que quando a gente pensa em gestor, a gente pensa no homem. Mas quando a gente pensa numa crise, a gente pensa em mulher. E aí as pesquisadoras começaram a se perguntar por que isso acontecia e tudo mais. E uma das hipóteses de por que isso acontece é porque, em geral, as mulheres elas aceitam mais pegar uma bucha, digamos assim, porque aí ela vai poder provar um pouco do que ela sabe fazer. Mas também existe a questão de que é mais fácil você responsabilizar as mulheres pela crise, por uma crise, do que os homens, né? É como se as mulheres fossem aquelas que podem levar a culpa, né? Se as coisas derem errado e tudo mais. Então, a gente tem analisado muito esses fenômenos e tem outro fenômeno que chama Síndrome da Abelha Rainha, que tem a ver com essa coisa de você se ajustar ao ambiente para você ser aceita. Porque a mulher que está na liderança, ela sofre de é como se fosse um cabo de guerra puxando de 2 lados, né? Que é o que a gente chama de double bind, ou duplo prejuízo, digamos assim. E esse double bind tem a ver com o seguinte: quando uma mulher ela vai para a liderança, se ela for, digamos assim, se ela corresponder ao estereótipo do que se espera de uma mulher, é muito provável que ela não seja considerada uma boa líder. E se ela assumir as características do estereótipo que é atribuído ao líder, que em geral são características masculinas, ela não é vista como mulher, entendem? Então, assim, é um beco sem saída, você não tem muito o que fazer. Então, a gente percebe que a posição de liderança para as mulheres, ela pode ser muito desafiadora por causa dessas questões. Então, tem até um outro fenômeno que a gente tem analisado muito na literatura, que chama Síndrome da Abelha Rainha, que é a tendência que as mulheres que estão em posições de poder têm de ser mais rígidas e de cobrar mais outras mulheres do que os homens, entende? É como se, tipo assim, ela achasse que chegou ali porque ela é especial e tudo mais.
e aí ela não necessariamente puxa outras com ela, que é uma coisa que a gente tem tentado incentivar para que tenha mais mulheres em posições de liderança. Eu me lembrei agora, você falando dessa questão da mulher líder, dessa questão da abelha rainha, aquele filme. Gente, como que é O aquele Diabo filme Veste daquela... Prada? Sim, O Diabo Veste É, Prada. A ela hora é que você uma estava típica, ela falando tem a típica síndrome da abelha rainha, da sim, é o abelha caso dela. rainha, o que eu É ia o caso perguntar dela, da Miranda. aqui, a Valdeci está fazendo uma observação, são poucas porque existe preconceito da maioria dos homens não aceitar receber ordem das mulheres, principalmente no Nordeste. É porque ela mora lá no Recife. Lá É, eu no lhe entendo, Recife. Valdeci, eu sou pernambucana também. Eu sou pernambucana, criada em Sergipe e hoje em dia mineira, né? Porque hoje em dia eu moro aqui em Minas e sou professora na UFO. Então, Valdeci, existe o preconceito e existem várias outras questões envolvidas também. Muitas vezes, para uma mulher assumir a liderança, ela é obrigada a abrir mão de coisas que não obrigam os homens na mesma medida. Por exemplo, quando a gente vai falar de maternidade, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido minimamente uma discussão sobre o quanto que a mulher fica dividida entre o trabalho e os filhos, quando ela. E o trabalho e os filhos quando ela resolve ser mãe, né? Que legal, minha conterrânea, é isso mesmo, Valdeci. Então, o que a gente vê é que existe o seguinte: as pesquisas indicam que quando uma mulher ela está trabalhando e ela tem filho, ela é vista pela empresa como alguém que vai ser descomprometida. E acontece exatamente ao contrário com os homens. Ou seja, quando um homem está trabalhando numa empresa e ele tem filho, as pessoas da empresa tendem a ver ele como mais responsável, como mais estável, porque ele é um pai de família, é uma pessoa que não vai largar o emprego por qualquer coisa e tal. Aí você fica, gente, peraí, tem alguma coisa nessa conta que não fecha, né? Como é que uma mulher, ela, quando tem filho, vira irresponsável e o homem, quando tem filho, vira responsável? Mas, gente, tá tudo invertido esse negócio. Mas é porque socialmente é atribuído à mulher o papel de cuidar dos filhos e da casa, o que acaba resultando numa dupla, tripla jornada e por aí vai. Ou seja, por mais que a mulher ela tenha se inserido progressivamente no mercado de trabalho ao longo dos anos, algumas coisas permanecem as mesmas, como a questão do trabalho doméstico. Então, o que a gente tem observado aqui, inclusive agora na época da pandemia, a produção de professoras e cientistas tem caído drasticamente. Editores de revistas científicas têm acusado que a submissão de artigos e de pesquisas nas quais as mulheres são primeiras autoras teve um decréscimo nunca antes visto. Aí você me pergunta, nossa, mas o que está acontecendo? Já que as pessoas estão de home office trabalhando em casa. Gente, se escola não está funcionando, creche não está funcionando, você acham que as mulheres, seja qual for a profissão delas, que têm filhos, estão fazendo o quê? Né? Elas estão em casa tentando dar conta de 1001 demandas e ficando esgotadas. Então, o que a gente vê é que a pandemia ela veio para acentuar todos os problemas que a gente já vinha identificando e alertando as pessoas. Então, aumentou a violência doméstica, aumentou a dupla e a tripla jornada das mulheres, aumentou a sobrecarga das mulheres, tanto das que trabalham em áreas de saúde, quanto as que trabalham em outras áreas. Tudo bem que as de área de saúde, enfim, é todo um cenário peculiar, mas isso é uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção. Então, acho que a crise está aí para fazer a gente rever as coisas. Eu não gosto muito do termo novo normal, acho que está ficando muito na moda e o pessoal está desgastando um pouco, mas de fato, as coisas vão mudar. Eu espero que de fato mudem, né? Porque dá para perceber que você não vai simplesmente passar ileso por uma situação dessa que aqui no Brasil tende a durar mais do que tem durado em outros países. Então, acho que agora é a hora da gente rever esses conceitos. Professora, a senhora falou dessa questão das mulheres, de ter feito esse trabalho com as mulheres, né, que estão em cargos predominantemente masculinos, até porque as pessoas que nos acompanham, muitas não conhecem nessas pesquisas. O que você ouviu assim de curioso
para essas mulheres que estão nesses cargos? Que tipo de situações que elas vivenciam? Você poderia colocar para a gente? Olha, Eliane, o cenário é um cenário muito triste, assim. É porque quando a gente vai falar de teoria feminista e vai falar de empoderamento e vai falar de todas essas coisas que têm estado muito na mídia ultimamente, a gente, em geral, fala para um público que é o que a gente chama de público cativo, né? De pessoas que já entendem a necessidade de discutir essas coisas, que já assimilam essas mudanças e tudo mais, né? Só que eu acho que vale a pena relativizar para essas mulheres de áreas predominantemente masculinas, porque ali elas não estão num ambiente, digamos assim, confortável, né? Eu percebo que quando eu vou falar para grandes auditórios e vou dar palestras sobre essas pesquisas, em geral, boa parte do meu público é mulher, gente que já se interessa pelo tema e tal. Então, a aceitação das proposições e das provocações que eu faço é muito maior. Mas quando você está falando de uma área como a engenharia, no qual você ainda tem uma grande maioria de homens e algumas poucas mulheres, você vai ter uma cultura dominante que é masculina. Então, essas ideias, elas não penetram tão facilmente assim. Então, o que a gente tem visto lá das pesquisas é que nessas áreas, os avanços em relação à igualdade de gênero e de oportunidades ainda são bem lentos, né? Então, enquanto em algumas áreas, por exemplo, nas humanas, a gente está brigando para igualdade nos postos de poder, para não ser interrompida e algumas coisas mais sutis não ser explicada, né, como a gente diz, o que a gente vê é que nas profissões predominantemente masculinas, o que ainda predomina é o assédio, e o assédio descarado. Então, assim, a gente está falando de assédio sexual, é tipo assim, de uma investida, de colocar a mão mesmo, porque como é um ambiente predominantemente masculino, a cultura ainda é muito masculina, e os homens, eles estão na zona de conforto deles, né? Então, uma mulher numa profissão predominantemente masculina, ela vai se sentir muito mais intimidada de se, por exemplo, se declarar feminista, de brigar pelos direitos das mulheres, do que eu, que sou das humanas, por exemplo, né? Então, a gente não pode deixar de considerar isso. A gente precisa entender o que é que essas mulheres de áreas predominantemente masculinas fizeram para se adaptar. E muitas vezes, uma dessas estratégias de adaptação é negar que existe tudo isso, é dizer que nunca sofreu nada disso. E às vezes ela realmente não enxerga, porque foi o jeito dela de conseguir sobreviver ali. Então não dá pra gente julgar, assim, dizer, nossa, mas fulana também traiu o movimento. Não é bem assim. Fulana precisou sobreviver num ambiente que era inóspito a ela. Então, para isso, ela provavelmente lançou mão de várias estratégias. Uma delas é se adaptar. Uma delas é, por exemplo, eu ouço muito nos grupos focais que eu faço com as mulheres da engenharia, que por mais que eu não queira muito tocar nessa coisa de masculinização e feminilidade, porque isso gera toda uma discussão maior, mas o que mulheres heterossexuais e que gostam dessa questão de feminilidade e tal, relatam nos grupos, é que elas se sentem, de certa forma, obrigadas a ser menos femininas, digamos assim. Quando eu digo menos femininas, é em termos de tudo, né? Porque elas sentem que aquilo não é bem aceito. Então, eu já tive relatos de mulheres que disseram que deixaram de usar perfume porque um dos homens dizia que o perfume dela era perturbador. Gente, como assim? Tipo, você usar um perfume é perturbador. Mas é isso que elas ouvem. Tipo assim, olha, não venha mais com esse perfume não, que esse perfume é perturbador. Né? Então, assim, das mulheres desenvolverem estratégias do tipo assim, eu sempre dava um jeito de nunca ficar sozinha com ele, eu sempre, tipo, pensava na roupa que eu ia sair, se estava muito justa, se não estava. Às vezes, já tem relato de aluna, em cursos predominantemente masculinos, que fala, nossa, tava um calor danado ali, 40 graus, eu doida para ir de short e assistir a aula, só que eu ia de calça jeans, porque eu sabia que se eu fosse de short, eu ia virar motivo de assédio, de chacota, eu ia me sentir muito intimidada. Então, assim, é muito complicado você pensar na realidade dessas mulheres. E, para mim, eu gosto muito de trabalhar com essas mulheres, porque como eu sou de outro campo, né? Eu sou de um campo predominantemente feminino, que é a psicologia. Isso me dá aquele olhar externo, né? De quem está vendo a coisa ali de uma maneira um pouco mais neutra, se é que isso existe.
e ao mesmo tempo de servir como porta-voz, porque muitas vezes quando eu faço os grupos focais, elas falam, olha, mas eu tô te contando isso, mas eu nunca poderia contar no meu trabalho nem em nenhum outro lugar, porque as pessoas iam saber que fui eu e eu ia sofrer muita represália. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas por que essas mulheres da engenharia não se rebelam? Gente, não é tão simples assim. É muita coisa em jogo, você tá, tipo, rompeu muitas barreiras para você estar ali. Então não é tão simples você chegar e brigar com todo mundo e falar o que você pensa, porque isso vai ter um preço que para você é muito caro. Até porque você não tem quem te apoie. Né? Se a maioria das pessoas que estão ali tem um jeito de raciocinar e de ver o mundo diferente da sua, você já é isolada só por existir. Né? Então, se você ainda se insurge de maneira assim, totalmente, né, vai lá, mete o louco mesmo, como a gente diz, e fala que tá tudo errado assim, de um jeito que possa parecer explosivo, nossa, o isolamento é terrível. Então, a gente precisa relativizar algumas questões para essas mulheres, porque o mundo delas não é um mundo confortável das profissões predominantemente femininas. É interessante, viu, professora? Porque eu estou vendo a observação do Marco aqui, ele brincando lá em casa. O Marco é meu irmão, viu, professor? Ele é engenheiro e ele colocou aqui, lá em casa não consigo impor minha liderança, porque só tem mulheres lá, ele é o único homem, né? Tá E, vendo mas, como é que é, Marcos, quando você é minoria? pois é, professora, mas olha só, mais uma vez ele comentou comigo que enquanto engenheiro era difícil muitas vezes contratar mulher, porque como elas são minorias, e isso foi ele que me falou, fica difícil, por exemplo, num canteiro de obras, você colocar um banheiro sanitário para uma mulher, sendo que o restante é homem. Quer dizer, isso é uma barreira, não é? Ah, com certeza. Tipo assim, eu não vou nem. Nas próprias universidades, algumas faculdades de engenharia, até um dia desse não tinha banheiro feminino. Então, assim, isso é uma forma concreta, concretíssima, de você expor uma desigualdade. Porque em qual lugar que você vai que não existe banheiro masculino? Entendeu? Tipo, você fica assim, gente, existe algum lugar, até aqueles que são predominantemente femininos, que não vai ter um banheiro masculino? Não, todo lugar tem banheiro masculino, né? Então, como é que é possível existir um lugar no qual não há um banheiro feminino? Entendem? Então, basicamente, Fabiane, discriminação mesmo. Tipo, não dá para dizer que isso é aceitável. Isso não é aceitável. Você não tem banheiro, gente. Então, assim, é você declarar, né, por A mais B, em termos de concreto, literalmente falando, concreto mesmo, que aquele não é um lugar para mulher. Pedir para a senhora colocar isso, porque muitas vezes o professor está acostumado a falar isso na academia, nos auditórios repletos, no público que está interessado, e muitas vezes as pessoas, né, que são, diria que leigas, né, não estudam esse tema, desconhecem essas realidades. Por isso que eu pedi para a senhora colocar isso. Porque na minha dissertação de mestrado, como eu já coloquei, eu, enquanto jornalista, eu nunca tinha percebido isso. E quando eu entrei no mestrado, que eu percebi, e que eu fui entrevistar as mulheres, e que eu percebi também que a mulher, ela no mesmo cargo ganhava menos que o homem, que a mulher era assediada por entrevistados, ou mesmo ouvia piadinhas na redação, e aí você se choca. Você pensa assim, puxa, eu trabalhei 20 anos nessa profissão e eu não percebi isso, não é? Então, por isso que eu pedi para a senhora pontuar isso aí para as pessoas tomarem conhecimento, que a gente tem que colocar isso, né? E aí, professora, a gente encontra dificuldade também. Infelizmente, o nosso tempo está quase acabando aqui, mas olha só, nós temos problema para conseguir essa colocação, nós temos o problema para ser selecionada num teste onde tem vários candidatos homens, e depois também tem a questão de você não conseguir ascender em função do teto de vidro, né, professora? Então, é uma carreira muito complicada, né? Não, o que eu costumo dizer é que é um mundo construído à imagem e semelhança dos homens. Então, quanto mais você olha, mais você consegue encontrar pistas e indícios de que isso tudo ainda é muito presente, né?
por mais que a gente às vezes tenha a sensação de que tem havido um avanço, de que as pautas feministas estão tendo repercussão e tudo mais, o que eu vejo às vezes é que existe muito discurso e pouca prática. Então, tipo assim, existe nas empresas um discurso de a gente precisa valorizar o trabalho das mulheres, precisa, né, faz lá o evento do 8 de março e tal. Mas no dia a dia mesmo, você vê pouca coisa no campo prático acontecendo. Tipo assim, as posições de liderança continuam sendo majoritariamente ocupadas por homens. Você vê o assédio permanecendo. E o que dá mais trabalho de identificar é aquele tipo de assédio, ou então de machismo mesmo, que a gente chama de machismo velado. É aquela coisa, deixa eu te ajudar aqui, entendeu? Tá Porque, acabando, tipo assim, professora. tá acabando, né? Então a Tá gente acabando mesmo. vê, a gente vai ter que marcar uma outra live para falar só sobre essas coisas, né, Eliane? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a questionar. Então, Eu estou voltando aqui para a professora Lígia fazer as considerações finais, porque a nossa live acabou, o assunto estava assim no auge e a nossa live acabou. Então eu voltei aqui para que ela entre, para que ela faça as considerações finais. Eu queria lembrar para vocês que todas as entrevistas que eu faço eu disponibilizo no meu canal do YouTube, Eliane Moreira. Eu vou deixar provisoriamente aqui no Instagram, mas eu vou mudar, vou depositar depois no nosso, no meu canal do YouTube para que vocês possam ter acesso. A professora Lígia está voltando aqui. Vamos. Professora, aguardando então a professora Lígia, só para ela fazer as considerações finais, né? Que a nossa live acabou no fim. Acabou no fim, gente, a nossa live. Olha só que interessante. Ai, ai. oi, gente, voltamos. Eu estou aqui enchendo linguiça. A nossa live acabou no fim. A nossa live acabou Coisas da antes da professora, tecnologia, né, Eliane? antes da professora fazer as considerações finais. Eu tinha até eu estava até vendo aqui, professora, uma uma consideração que o Marco, esse meu irmão que é engenheiro, que colocou, não sei se a senhora chegou a ler. Ele falou que Não. está gerenciando um projeto, ele está num projeto lá em Belém do Pará, onde a turma tinha 50 homens e uma mulher. E não tinha banheiro para essa pessoa. Então ele falou que daí teve que comprar uma briga para poder colocar o banheiro feminino para essa. É uma técnica de segurança. Ele colocou aqui Muito bem, Marco, comentário. parabéns. E aí eu achei interessante colocar. Mas olha só, professor, então eu estou voltando aqui para que a senhora possa fazer as considerações finais. Eu estava falando que eu tenho um canal no YouTube e depois eu vou disponibilizar então essa entrevista, tá? Então eu vou juntar esse pedacinho com a outra parte que a gente já tinha feito, vou disponibilizar no YouTube, até para que as pessoas tenham acesso, né? Para que você possa enviar também para os seus alunos, professora. Então vamos lá. Tá, bom, Para Eliane, nós eu queria encerrarmos. te agradecer mais uma vez o convite para o bate-papo. Passou voando, né? Passou muito A gente, rápido. a gente vai conversando aqui, conversando. Quando vê o Instagram avisa que vai acabar, pô, acaba, a gente volta. E é isso. Então, te agradecer, parabenizar mais uma vez você pela iniciativa e dizer que a gente está à disposição para conversar sobre esse tipo de coisa. Quem quiser saber um pouco mais sobre as pesquisas que a gente tem feito lá no grupo, é só seguir o nosso Instagram, que foi esse que eu entrei aí, o Trabalhando com as Marias. Ou se quiser, pode mandar um direct, né? Ou mandar um e-mail para mim também. Quem quiser participar, saber um pouco mais, posso mandar alguns dos artigos que a gente já publicou. O meu e-mail é ligiacarol@ufo.br. E para finalizar, dizer que obrigada, né, a todo mundo que assistiu e que o caminho é esse, gente, é falar sobre o assunto e principalmente tomar consciência
das coisas que acontecem que às vezes a gente não percebe, né? De tão sutis que são. Mas quanto mais a gente vai conversando sobre isso, melhor, mais atento a gente vai ficando e quem sabe um dia a gente chega lá, né? Professora, quanto ao grupo, eu já coloquei, né, o meu interesse em participar, principalmente se voltar agora de forma online. Eu tinha começado a participar do grupo com a professora, assim, inclusive quando foi aprovado, eu já vi, falei, gente, que grupo interessante, né? A hora que foi aprovado para. Para Foi financiamento, pela para FAPEMIG, né, FAPEMIG, professora? sim. Sim. E aí eu falei, mas aí coincidiu com o meu horário de trabalho, e não tinha como, né, eu participar. E eu fiquei muito chateada porque não tinha condições de participar. Mas agora, se você Agora acho que vai fizer dar, hein, online, Eliane? eu acho que dá, porque daí, né, você poderia mandar os artigos, né, e daí a gente lê, depois discute por meio de alguma plataforma, acho que vai ficar bem bacana. Com Mas eu queria, certeza. né? Fala, por favor, professor, o endereço do Instagram que tem o seu grupo de estudo. Então, é esse Instagram que eu entrei, que é @trabalhando com as Marias. Aí é tudo junto, e lá tem um pouco das pesquisas que a gente já concluiu, tem alguns outros posts. Eu estou trabalhando agora nos posts sobre as pesquisas novas que estão em andamento e tudo mais. Até para o pessoal tem procurado, tem alguns projetos que vão começar. É porque a pandemia atrapalhou muita coisa, né? Mas Sim. uma vez a UFO oficializando que a gente retome essas atividades de modo remoto, a gente vai estar voltando com o grupo, sim. Professora, o grupo, ele estuda para as pessoas terem conhecimento? Ah, sim, gente. O grupo, ele estuda mulheres e carreira. Então, esse é um tema bem amplo, né? Que a gente tentou colocar desse jeito para abarcar a quantidade de projetos que a gente tem, mas a gente estuda tudo que tem a ver com o trabalho das mulheres, o desenvolvimento de carreira e a ascensão profissional das mulheres. Então, a gente tem projetos sobre mulheres e liderança, a gente tem projetos sobre vieses inconscientes em relação ao trabalho da mulher na ciência, nas profissões predominantemente masculinas. A gente estuda muito as barreiras também que as mulheres enfrentam, seja a mulher da área predominantemente masculina, seja a mulher de determinadas orientações sexuais, como as transexuais, as travestis, sejam as mulheres pretas. A gente também tem tido pesquisas com recorte racial. O que mais que a gente tem feito? A gente tem estudado também muito questões ligadas à diversidade como um todo nas organizações. Então é importante lembrar que tudo que a gente estuda tem a ver com mulheres e carreira, ou seja, quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam nas carreiras delas, quais são as estratégias que elas usam para lidar com essas dificuldades, quais são os outros aspectos que a gente tem que analisar em relação a isso, tudo no âmbito da psicologia, né? Então, por exemplo, a gente já teve projeto que analisava qual o papel da inteligência emocional nas mulheres que estão nas engenharias, como que enxergar barreiras em algumas áreas faz com que as mulheres fiquem mais deprimidas, mais ansiosas. Então, a gente faz tudo isso com a ciência psicológica por trás. Muito bom, muito bonito esse trabalho, projeto Obrigada, inovador, Eliane. né, professor? É um projeto inovador, porque ele está com um leque muito abrangente, né? De Tem que repente a ser, gente porque ouve. é tanta demanda que aparece. Sim, Ah, tem outra coisa importante. A gente também tem tido projetos legais no âmbito da mentoria. Então, a gente tem tentado desenvolver programas em que mulheres ajudam outras mulheres, né? Então, a gente já teve uma edição do programa de mentoria, a gente teve 16 participantes, 8 mentoras e 8 mentorandas, né? E foi um sucesso o programa. Durou 3 meses, agora a gente está escrevendo relatório sobre ele e tudo mais. A gente também teve o treinamento para mulheres em profissões predominantemente masculinas, que a gente ajudava as mulheres a se comportar, digamos assim, a se sair um pouco melhor em situações meio desvantajosas. Por exemplo, a como não ser interrompida em reunião, a como se livrar do assédio, ou pelo menos saber para quem denunciar e etc. A como ela se impor, não deixar ser calada, não ser explicada, como a gente diz na linguagem das teorias feministas. Então, a gente teve esse treinamento que foi muito interessante, aconteceu no ano passado, e a gente está pensando em desmembrar esse treinamento, que foi um grande treinamento, que durou 2 dias, e a gente abordou vários assuntos. A gente está pensando em fazer agora edições menores. Então, por exemplo, a gente vai fazer um workshop só sobre
mansplaining, interrupting, e, enfim, esses outros fenômenos que acontecem principalmente em reuniões, né, de trabalho. Ou a gente está pensando também em um outro workshop só para falar sobre assédio, um outro workshop só para falar sobre carreira, onde procurar ajuda para desenvolver a carreira e etc. E a gente também quer fazer uma segunda edição do programa de mentoria, né? Que tem sido muito procurado. E, por fim, um projeto que ele ainda está sendo elaborado, que vai demorar um pouco mais, é o programa de desenvolvimento de liderança para mulheres. Então, a gente está pensando em um programa gratuito, né, no âmbito da universidade, para incentivar mulheres jovens em início de carreira a se engajar em liderança, seja lideranças políticas, lideranças de organizações, lideranças de coletivos, o que seja, mas a gente precisa de mulher em liderança. Então, a gente vai tentar estimular isso através de treinamentos específicos. Professora, quanto tempo tem o grupo? O grupo ele existe desde que eu tô na UFO em 2016. Tem 4 anos já, então. Ele nem sempre foi só sobre mulheres e carreira. Mas aí a gente começou a pegar, digamos, mais pesado nisso em 2018. E aí, agora a gente tá, desde então, a gente só tá fazendo trabalhos nessa linha, né? Porque antes a gente pesquisava outras coisas ligadas à carreira, empregabilidade. Então, quando o pessoal me chama, eu também costumo dar muito treinamento sobre como planejar a carreira. A gente tem um programa de estágio lá que é de orientação de carreira, lá no Estudo de Psicologia e tudo mais. Então, a gente tem outras coisas que também não envolvem só mulheres. Só que o grupo, trabalhando com as Marias, ele foca mais nessa questão das mulheres. Inclusive, a gente teve até ano passado um programa de planejamento, de orientação e planejamento de carreira só para mulheres, que participaram 20 mulheres, e a gente também está analisando os resultados, né, que a gente teve, que acabou em dezembro. Então, agora é que a gente está conseguindo dar o tempo para poder pegar o feedback, ver o quanto que o programa realmente afetou a carreira dessas mulheres. Pois é, professora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Vou disponibilizar, mando o link para você depois da nossa entrevista. E Muito fica aí obrigada. um recado aí para a mulherada, gente. Obrigada, professora. Beijo. Obrigada a você. Obrigada. Beijo. Tchau.